Você toca de ouvido, sabe as músicas, mas sente que falta alguma coisa? Que você não entende o que você está fazendo? Então esse vídeo é para você. Olá pessoal, me chamo Eliana Nesme, sou musicista formada pela Universidade de Brasília e pela Escola de Música de Brasília. E hoje nós vamos falar sobre o que é a teoria musical e por que todo músico precisa saber. Vamos começar trazendo uma definição do que é a teoria musical? Aprender teoria não é decorar notas, decorar regras. A teoria, ela te ajuda a entender como a música funciona de verdade. É como se fosse a gramática da música. A gente não fala português? Sem a gramática, a gente vai conseguir se comunicar, vai conseguir entender o outro. Mas a comunicação, a linguagem fica limitada. E a gente pode estar cometendo alguns erros até meio grotescos de comunicação. Na música, a falta da teoria musical também causa certos erros. Causa também uma certa confusão de por que determinada coisa é de um jeito e não de outro. Então, a teoria musical ela está por trás de todas as músicas que você conhece, independentemente do estilo musical. Bom, a teoria musical ela tem vários assuntos, mas os principais, se a gente for mencionar aqui, nós podemos falar que temos a parte de ritmo e pulsação, que vai organizar a duração dos sons e dos silêncios na música. Temos a parte de escalas, de tonalidades, assunto muito relevante para você que toca flauta, para você que toca um instrumento tanto harmônico quanto melódico. Temos também o estudo dos intervalos, dos acordes. Quem não sabe o que são os intervalos, a gente estuda nos intervalos a distância entre as notas. E a partir disso a gente consegue realmente aprofundar o estudo de harmonia, dos acordes, né? Para quem toca instrumento harmônico é muito relevante estudar harmonia. E quem não toca também é importante porque você vai estar tocando com músicos, né? Com os outros músicos. Então, você está tocando numa banda, por exemplo, tem acordes sendo tocados, mesmo que você esteja fazendo uma melodia. E entender de harmonia vai te ajudar a se localizar melhor na música, saber o que está acontecendo ao seu redor. Também temos as nossas notações musicais, se podemos definir dessa maneira. A leitura de partitura e também a cifra, que é uma notação musical voltada para os acordes. E por que que músicos sem a teoria musical, eles chegam num teto? Eles travam. O músico que só toca de ouvido, ele consegue tocar, mas ele vai ter algumas limitações. Ele pode ter uma dificuldade de tocar com outros músicos, dependendo da situação. Vamos supor que ele vai tocar numa cantata, num show, e é entregue para ele partituras das músicas que ele vai tocar. Dependendo da música, do arranjo, mesmo que ele conheça a música, vamos supor que é um arranjo diferente, uma reharmonização. Sem a leitura da partitura, sem a leitura das cifras, ele fica limitado, tá? Mesmo que o ouvido dele seja muito bem trabalhado. O ouvido, ele é algo importante da música, mas ele não é tudo. É importante a parte teórica e também a parte de percepção musical, que seria o nosso ouvido musical desenvolvido. Sem entender minimamente de teoria musical, vamos supor que um cantor ele tinha combinado com a banda que a música ia ser em dó maior e percebeu que estava agudo e ele desceu meio tom. Então, de uma tonalidade que não tinha nenhuma alteração, a música passou a ter vários sustenidos. E para o músico que não entende como funciona uma transposição, vira um desafio gigantesco ter que decorar toda uma nova ordem de acordes. Por mais que na transposição nós tenhamos a mesma estrutura, se ele não conhecer essa estrutura e adaptar para a nova tonalidade, ele vai passar um aperto. Se você não entender de teoria musical, também é mais difícil você improvisar com segurança. Aqui falo diretamente para os flautistas que já acompanharam alguns dos meus improvisos. Tenho alguns vídeos aqui no canal que são improvisos, tanto que você vê que eu estou tocando a flauta sozinha, sem nenhum acompanhamento. E como que eu consigo improvisar? Claro que existem técnicas, mas eu conheço a harmonia da música. E conhecendo a harmonia da música, fica mais fácil eu saber o que funciona e o que não funciona. E a harmonia está dentro da teoria musical. E também, às vezes, aprender músicas novas vai ser um processo mais lento para quem não tem a teoria musical bem fundamentada,
tá? Depender 100% do ouvido é uma coisa que vai te atrasar. Uma coisa que acontece muito músicos que tocam de ouvido, eles têm um ouvido bem desenvolvido, uma percepção boa. Isso é até uma coisa que nem todos os músicos têm bem desenvolvida a percepção musical. Mas às vezes você sabe fazer, mas você não sabe nomear. Às vezes você foi ali explorando no piano, achou um acorde que você adorou a sonoridade. Mas na hora de você falar o nome do acorde, você não sabe, porque ele fugiu do básico. Com a teoria musical, você consegue analisar e chegar numa resposta de isso aqui é um dó maior com sétima maior, por exemplo, com baixo em sol. Então a teoria musical, ela te dá vocabulário para o que você explora e descobre muitas vezes pelo ouvido. E o que a teoria musical vai de fato resolver para você que decidiu começar a estudar? Bom, a leitura de partitura, eu sei que tem muitos músicos que detestam partitura, que tem como eu posso dizer, tem uma resistência, um bloqueio grande de estudar a partitura, mas eu vou te contar uma coisa. A partitura, ela liberta você, porque se você lê partitura, você consegue tocar músicas novas, dependendo do quanto que você já está bem treinado, de primeira. Já aconteceu de eu pegar partituras de alunos, por exemplo, ou em grupos que eu toquei, e tocar a música à primeira vista. Isso se chama leitura à primeira vista. Eu fui lendo, eu sabia interpretar o ritmo que estava escrito, as notas que estavam escritas, e para quem está ouvindo, pensa que eu já estudei essa música antes. Mas não, naquele caso, eu estava apenas interpretando o que estava na partitura, tá? Então, isso te dá uma autonomia muito grande para você que realmente quer desenvolver a música. A leitura de partitura vai ampliar muito suas possibilidades. Igual nós mencionamos também, para você improvisar, você conhecendo de teoria musical, você vai se situar melhor nas músicas que você vai tocar e vai conseguir improvisar com mais segurança. Para você que é um músico que toca instrumentos de acompanhamento como violão ou piano, você também vai ser capaz de colocar acordes nessa música. Vamos supor que você compôs uma música, você tem uma melodia na cabeça. Gostei disso daqui. Mas e o acompanhamento? Se você entende um pouco de harmonia, você vai conseguir combinar certos acordes com aquela melodia de forma que soe bem, tá? Ou até, vamos supor que não é sua composição. Você vai tocar o acompanhamento de uma melodia que alguém vai cantar. Entendendo de harmonia, você consegue se situar mesmo sem ter uma cifra, tá? É aqui que a gente casa o ouvido com o conhecimento musical. A teoria musical não é só ler partitura, é você também saber como utilizar aquele conhecimento na prática, tá? Mesmo que você não tenha uma notação musical de determinada música. E a teoria também uniformiza a comunicação entre os músicos. Todo mundo vai estar falando a mesma língua, tá? A gente consegue deixar a comunicação mais fácil e mais clara. E agora um ponto importante, a teoria musical, gente, ela não é necessariamente difícil, tá? Eu gosto de comparar a teoria musical com, por exemplo, matemática. Normalmente, as pessoas que não gostam de matemática não gostam porque não entendem matemática. E por que elas não entendem matemática muitas vezes? Porque não tiveram uma boa base. Então, os princípios da matemática ficaram sem um bom fundamento. E aí, quando você evolui para uma matemática mais difícil, você não entende, aí aquilo passa a ser chato. Mas matemática é útil, tá? Ai, Eliana, não faz isso, não, detesto matemática, não compara com teoria musical. Tudo bem, teoria é mais legal, tá, gente? Porque pelo menos a gente pode tocar, a gente pode transformar essa parte teórica em música. Mas eu trouxe só um exemplo para vocês entenderem que se as bases estão bem feitas, você entende e você gosta. E também a forma como é ensinado é muito importante. Porque se você tem um professor que não está se importando em construir aquela base com você, antes de ir para assuntos mais complexos, isso vai atrapalhar no seu desenvolvimento também. Por isso que com os meus alunos eu gosto de ir do zero, tá? Eu tenho um curso de teoria musical
E nele a gente vai do zero mesmo, tá? Então, se você já viu o básico, você vai revisar comigo, a gente vai tirar essas possíveis dúvidas para depois avançar no conteúdo com segurança, para garantir que você vai entender os assuntos um pouco mais complexos. Outra coisa que ajuda muito a você entender a teoria musical é aplicar as músicas reais, tá? Então, em muitas das minhas aulas de teoria, eu tenho exemplos musicais. Então, eu vou ensinar um conceito e vou pegar uma música para você ver como que funciona aquilo. A teoria sempre tem que estar ali juntinha com a prática. Uma coisa assim a outra perde o sentido. Importante lembrar que qualquer pessoa pode aprender teoria musical. Não precisa saber ler partitura antes. É justamente o estudo da teoria que vai te ajudar a aprender a partitura do zero, elemento por elemento. Aos pouquinhos, a gente está construindo uma linguagem. Então, a gente vai pegar lá do básico e ir avançando. Não precisa ter talento especial também, tá? É muito comum quando a gente fala de música as pessoas esperarem que elas precisam ter um dom especial, uma habilidade fora do comum para estudar música. Não precisa. Assim como outras áreas do conhecimento, você pode estudar e aprender. O que vai definir se você vai ser um músico ou não é a sua força de vontade, a sua perseverança e também ter alguém te ajudando nesse processo, um bom professor com um curso bem estruturado. Quem que vai se beneficiar da teoria musical, do estudo da teoria musical? Iniciantes que nunca estudaram música, quem já toca de ouvido e quer entender o que está fazendo, instrumentistas que nunca estudaram teoria formalmente e quem quer aprofundar o conhecimento musical. Então, se você quer aprender teoria musical de verdade, do zero até você entender tudo o que você ouve e toca, eu tenho um curso completo chegando em breve. E se você já quiser começar a estudar comigo o instrumento ou teoria musical, você pode me chamar no WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo e nós já poderemos dar início às suas aulas. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem nos comentários sugestões de novos vídeos agora que eu retomei com o canal. Também são muito bem-vindos e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!